Aos meus convidados aqui em estúdio, o bastonário da Ordem dos Engenheiros Mineiro Aires e também Carlos Diniz da Gama, do Centro Geotécnico do Instituto Superior Técnico. Carlos Diniz da Gama, eu começaria por si porque o Instituto Superior Técnico foi já citado duas vezes em duas situações que são aparentemente contraditórias para quem não acompanha ou para quem não está muito atento a estas situações. O tal estudo para um dos donos da pedreira, em que ele diz que tem um estudo que assegura todas as condições de segurança, incluindo a distância entre a exploração e a estrada, e que foram feitas grampagens, tal como nas minas. E há também outros estudos antigos que alertavam para o risco de fraturação. Há ou não aqui uma contradição? Muito boa noite. Eu penso que não há contradição nenhuma porque são dois fenómenos que se complementam. Na realidade, nós fizemos uma investigação bastante detalhada nos anos de 2002 e 2003 em relação à estabilidade dos taludes, dos vários taludes da pedreira Plácido, nomeadamente o elevador vertical, que é uma peça de engenharia notável e que tinha bastantes fraturas emergentes e que nós propusemos as respectivas pregagens para o estabilizar e, principalmente, este talude que hoje em dia ontem deslizou, foi totalmente aberta uma rede de perfurações onde introduziram ancoragens para estabilização da sua frente. E, ao mesmo tempo, monitorizou-se os movimentos das cabeças dos furos que tinham sido executados para, durante o tempo de exploração que ainda tinha pela frente, aquilo fosse considerado um talude absolutamente estável. Seguro e estável. Esse é aquele que se mantém, o outro... Não. É o que deslizou. É o que deslizou. Então, explique-me como é que isso aconteceu. Ora, deslizou porque, como podem observar, a estrada apresenta uma curvatura dirigida no sentido das tensões de tração, ou seja, é uma curva, e foi a parte saliente da curva que, por não ter compressões, deslizou por falta dessa resistência. Então não estava seguro. Ora bem, não estava porque havia um traçado da estrada que prejudicava o talude. Mas já lá estava há uns anos. Já estava, e evidentemente a sua situação ia se degradando com o tempo. E degradou-se tanto ou mais que a própria empresa deixou de fazer a exploração há 1 ano e meio atrás. Ou seja, significa que teria necessitado, mais recentemente, eventualmente, de uma nova intervenção. Quando é que se decide, Sr. Bastonário, quando estas intervenções têm lugar? Estas explorações têm engenheiros próprios que façam essas solicitações aos especialistas? Bom, eu começava por dizer uma coisa. Resulta claro das intervenções anteriores que não ouvimos um único engenheiro a falar. Toda a gente opina, das mais diversas especialidades, mas engenheiros não opinam. Não há. Portanto, nunca houve intervenção de engenheiros ali. E o problema reside exatamente Mas houve vários estudos em que participaram engenheiros. Reside exatamente aí. Mas as pedreiras, dando resposta à pergunta, as pedreiras têm que ter um técnico responsável. Têm que ter ou têm? Têm que ter, e depende se está em permanência, ou pode não estar, ou pode ser um visitante, portanto, que tem a responsabilidade e que vai lá quando é necessário. E também tem a obrigatoriedade de apresentar um plano de lavra, que é de exploração, um plano ambiental e um plano de segurança. O ambiental ou no final, que é para a recuperação ou durante a execução. E, portanto, digamos que com este conjunto, e se tiver à frente um técnico adequado, e eu digo que neste momento não há engenheiros de minas em Portugal, tem sido uma área em que, por não haver emprego, também tem havido, alguns saem e os outros não vão para estes cursos porque acham que não vale a pena. E, portanto, atravessamos aqui uns paradigmas que depois conduzem um bocado a isto. Agora, a questão está, realmente há aqui um aligeirar da importância que estas coisas podem ter. Porque se não houvesse esse aligeiramento, obviamente que havia quadros e havia engenheiros dedicados a monitorizar e a acompanhar estas coisas. Eu tenho as mais sérias dúvidas, eu já disse, eu não conheço exatamente quais é que são os quadros que a Câmara tem, mas estas câmaras, portanto, são câmaras pequenas, são câmaras que também não têm grandes meios e, obviamente, também não têm dimensão nem capacidade para lidar com problemas destes. E aí também reside um bocado da situação.
porque isto são infraestruturas... Mas será isso, Sr. Bastonário, será isso ou será também algum laxismo? Algum deixa andar? Não, o que eu acho é que no essencial nós não temos uma cultura e não temos uma estrutura legal montada que obriga que estas coisas tenham um acompanhamento permanente e tenham uma monitorização, que o próprio dono seja obrigado a informar e a seguir e a acompanhar, e em caso de dúvida, obviamente que haja instituições para poderem ser elas a fazer esse acompanhamento. Houve aqui uma altura em que parece que houve uma sensibilização para isso e que o próprio dono encomendou estudos, e os estudos existem, alguns, não é? Mas já lá vão 14 anos também, ou uma coisa assim, e portanto, desde lá até aqui, o resultado é que há 4 anos alguém acordou e disse isto está mal, porque toda a gente se juntou e falou, não é? Mas se aquele pedaço, para terminar, fosse um bloco de mármore, a estrada não tinha ruído. Qual pedaço? Aquele pedaço da estrada que acabou por desmoronar. Como se pode observar, o grande há ali um talude instável. O que deslizou foi a parte superior do talude, que é constituído por solo de alteração, avermelhado, da cor do óxido de ferro. Portanto, houve um desencadeamento da estabilidade do talude por qualquer causa externa, que muito provavelmente, na nossa interpretação, teria sido o veículo pesado, não é? A retroescavadora, que com a sua vibração e o seu peso desencadeou o início do fenómeno do escorregamento. E daí abrangeu até uma profundidade da ordem dos 60 metros. Precisamente. Essa mão humana, esse fator também da própria estrada, tudo junto. E um momento trágico para todas estas pessoas que infelizmente perderam a vida, 2 delas confirmadas, 3 desaparecidas. Agradeço-vos muito a presença neste jornal. Também, Ricardo, muito obrigada pela tua presença.